Em algumas regiões do Brasil, crescer cercado pela violência faz com que crianças aprendam cedo demais sobre armas, roubos e violência. Em Ceilândia, no Distrito Federal, um garoto de apenas 13 anos passou a acreditar que o respeito vinha pelo medo e que o crime poderia lhe dar reconhecimento. Em pouco tempo, ele deixou de ser visto como mais um adolescente problemático e passou a incomodar até os próprios criminosos da região. O final dessa história aconteceu em plena luz do dia, diante de dezenas de testemunhas. Lucas Rosa de Lima cresceu no Sol Nascente, em Ceilândia, uma região marcada por desigualdade social e por conflitos frequentes entre grupos criminosos. Desde muito novo, ele passou a conviver com pessoas envolvidas em atividades ilegais e começou a enxergar aquele ambiente como normal. Enquanto outros adolescentes ainda estavam descobrindo quais caminhos seguir, Lucas já demonstrava interesse em fazer parte do universo que via nas ruas. Conhecido como Luquinhas, ele começou a chamar atenção ainda criança. Segundo relatos reunidos por investigadores e moradores da região, passava boa parte do tempo ao lado de criminosos mais velhos e buscava constantemente a aprovação deles. Os primeiros registros envolvendo seu nome apontam participação em furtos, receptação e pequenos roubos, mas a situação evoluiu rapidamente. Com o passar do tempo, Luquinhas começou a agir de forma cada vez mais agressiva. Testemunhas afirmavam que ele gostava da reputação que estava construindo e tentava demonstrar coragem o tempo inteiro. Em pouco tempo, passou a circular armado e a praticar assaltos nas ruas da região. Naquela época, Ceilândia passava por uma realidade em que determinadas quadras tinham fronteiras invisíveis. Cada grupo criminoso exercia influência sobre áreas específicas e esperava que essas divisões fossem respeitadas. Quem ultrapassava esses limites sem autorização costumava enfrentar consequências graves. Luquinhas ignorava essas regras. Segundo relatos da época, ele cometia roubos em áreas controladas por grupos rivais e criava conflitos desnecessários. Além disso, a frequência com que seu nome aparecia em ocorrências policiais aumentava a presença das forças de segurança em locais usados por criminosos para atividades ilegais. Aos poucos, ele deixou de ser visto apenas como um adolescente envolvido com o crime e passou a ser considerado um problema. Investigadores também apontavam que, por ser menor de idade, Luquinhas teria sido utilizado por criminosos mais velhos em algumas ações, já que as consequências legais eram diferentes das aplicadas a adultos. Ao mesmo tempo, o adolescente parecia buscar cada vez mais reconhecimento dentro daquele ambiente. Em uma das abordagens registradas pela polícia, Luquinhas aparece visivelmente desorientado. Durante a conversa com os agentes, muda a própria idade diversas vezes e demonstra dificuldade para responder perguntas simples. Em determinado momento, mostra as tatuagens que tinha no corpo com naturalidade, como se aquelas marcas representassem uma conquista. As imagens chamaram atenção porque revelavam um contraste difícil de ignorar. Apesar da fama que construía nas ruas, ele continuava sendo um garoto de apenas 13 anos. Pouco tempo depois, Luquinhas voltou a ser apreendido após atacar um homem durante uma tentativa de roubo de celular. Após os procedimentos previstos para adolescentes em conflito com a lei, ele foi liberado. Quando retornou às ruas, a situação já estava diferente. Seu nome havia se espalhado ainda mais, e algumas pessoas acreditavam que ele tinha ultrapassado todos os limites. Segundo relatos de moradores e informações reunidas durante a investigação, a violência e a impulsividade de Luquinhas passaram a incomodar tanto rivais quanto pessoas que conviviam com ele. Os assaltos frequentes atraíam a atenção da polícia para áreas onde funcionavam pontos de venda de substâncias ilícitas. Além disso, ele costumava agir sem autorização e desrespeitava acordos informais existentes entre grupos criminosos da região. Para quem tentava manter as atividades ilegais longe dos holofotes, o adolescente havia se tornado imprevisível. Foi nesse contexto que, segundo a investigação, alguns criminosos decidiram eliminá-lo. Entre os envolvidos estavam Ricardo dos Santos Santana e Gutenberg Jesus do Nascimento. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os dois passaram a acompanhar a rotina de Luquinhas e escolheram cuidadosamente o local onde colocariam o plano em prática. O objetivo deles era agir em um ambiente movimentado,
onde a aproximação não levantaria suspeitas e a fuga poderia acontecer rapidamente. A oportunidade surgiu na manhã do dia 15 de maio de 2016. Naquele domingo, Luquinhas foi até a Feira Permanente de Ceilândia, conhecida popularmente como Feira do Rolo. O local costuma reunir centenas de pessoas todos os finais de semana e recebe vendedores de eletrônicos, ferramentas, roupas e objetos usados. Em meio à movimentação intensa, seria difícil perceber a aproximação de alguém com más intenções. Segundo as investigações, Gutenberg permaneceu no carro enquanto Ricardo entrou na feira armado. Ele caminhou entre as barracas observando a movimentação do adolescente e esperou o momento certo para agir. Quando conseguiu se aproximar, efetuou vários disparos. O ataque aconteceu rapidamente e provocou pânico entre as pessoas que estavam no local. Clientes correram entre as barracas tentando encontrar abrigo. Comerciantes abandonaram mercadorias. O movimento intenso de uma manhã de domingo deu lugar ao desespero em questão de segundos. Luquinhas foi atingido várias vezes e caiu no chão sem chance de reagir. Durante os disparos, um homem de 24 anos que passava pela feira também acabou se ferindo de raspão no ombro. Logo após o ataque, Ricardo correu até o veículo onde Gutenberg o aguardava com o motor ligado. Os dois deixaram o local antes da chegada das equipes policiais. A polícia militar foi acionada e isolou a área. Testemunhas começaram a ser ouvidas ainda nas primeiras horas após o crime, e os investigadores conseguiram reconstruir a dinâmica da execução. Segundo a Polícia Civil, o assassinato estava relacionado aos conflitos entre grupos criminosos da região e ao comportamento considerado descontrolado de Luquinhas. Semanas depois, Ricardo dos Santos Santana e Gutenberg Jesus do Nascimento foram localizados e presos. O caso seguiu para julgamento no Tribunal do Júri de Ceilândia. Em março de 2018, os dois foram condenados pelo homicídio triplamente qualificado de Lucas Rosa de Lima. Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio que colocou outras pessoas em risco. Ricardo também foi condenado pelo porte ilegal da arma utilizada no crime e pela lesão causada ao homem atingido durante os disparos. A pena fixada para ele foi de 32 anos e 2 meses de prisão. Gutenberg recebeu pena de 18 anos e 7 meses por participação direta na execução e por ajudar na fuga. A história de Luquinhas ficou marcada no Distrito Federal pela rapidez com que um adolescente entrou no mundo do crime e pela forma como sua vida terminou. Com apenas 13 anos, ele já era conhecido por policiais, temido por moradores e usado por criminosos mais velhos. A fama que ele tentou construir nas ruas acabou reduzindo drasticamente seu tempo de vida. No fim, o garoto que sonhava em ser respeitado pelo medo não chegou sequer à adolescência completa. E sua história mostra como, quando crianças crescem acreditando que o crime é um bom caminho, muitas vezes não têm tempo para descobrir qualquer outro. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.